Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão e temos meditado um pouquinho sobre a vida de Davi. Estamos quase encerrando esse tema. Aprendemos que Davi foi rejeitado pela sua aparência. Aprendemos que Davi fez uma pergunta apenas e foi julgado ali pelo seu irmão como alguém presunçoso, maldoso. Mas aprendemos que mesmo assim ele permaneceu na sua posição. Aprendemos que Davi, ele foi corajoso, ele foi para cima do gigante Golias com as 5 pedrinhas que ele tinha na mão, mas usou apenas uma, que foi a fé. Mas ele levou a fé, a coragem, a disposição, ele levou o enfrentamento. Davi levou consigo a obediência e provavelmente foi a fé que derrubou então aquele gigante tão grande diante dele, mas que ele voltou com a cabeça do gigante nas mãos. Eu quero começar esse vídeo profetizando sobre a tua vida. Se existe algo que está muito grande para você, muito além das suas possibilidades, você vai voltar com esse problema, com essa situação, com essa dificuldade nas suas mãos. Deus já colocou nas suas mãos a cabeça do gigante. Amém? Vimos também que Davi, ele vivenciou toda essa luta, toda essa peleja, voltou vitorioso, mas Saul começou a se incomodar também com o nome de Davi ser exaltado, com a grandeza de Davi, com o sucesso, digamos assim, de Davi. E ali Saul tentou ferir a Davi com a sua lança. Mas a última mensagem que nós falamos aqui foi importante porque o tema da mensagem foi: não deixe a sua harpa. Mesmo que Saul esteja segurando uma lança para te ferir, você continue com seu instrumento de paz, que é a harpa. Continue cantando louvores ao Senhor, continue orando, continue adorando ao Senhor, porque ao som da sua harpa o inimigo vai ao chão. Vimos também como é importante sermos nós mesmos, né? Naquela mensagem, seja você. Não vista uma armadura que não lhe cabe. Não vista uma armadura dada por alguém que, na verdade, não quer o teu sucesso. Mas a armadura de Jonatas, sim, é a armadura que Deus tem para você. E nós vimos também quantos livramentos Deus começou a dar a Davi. Né? Após a sua vitória, após a vitória sobre o gigante, Saul começou a ver Davi com maus olhos e começou a intentar a sua morte. E algumas vezes, Jonatas, a amizade de Jonatas, livrou Davi das mãos de Saul. Jonatas protegeu Davi do seu próprio pai. Eu quero dizer para você que existem amizades que nos protegem. Existem amizades que Deus coloca em nossas vidas que nos livram do mal, que nos livram muitas vezes de um sofrimento, nos livram mesmo da morte espiritual, da morte física, da morte emocional. Então ali Jonatas se tornou um grande amigo de Davi porque eles tinham uma aliança. E aí Davi começou aquele tempo onde ele começa a ter que fugir da presença de Saul. Fugir, porque Saul só tinha na cabeça, ele virou uma pessoa obstinada, ele só tinha na cabeça matar Davi, matar aquele em que as mulheres estão cantando acerca dele. E nesse momento, Davi só sabia fugir. Certa vez, irmãos, eu estava pregando e me lembro quando eu falei sobre isso. Jesus, ele fugiu do meio daqueles que o queriam matar. Ele pregou na sinagoga e logo após ele pregar na sinagoga, ali aqueles fariseus, os judeus da época que não concordavam com ele, as autoridades da sinagoga, ficaram contra Jesus. E eles intentaram precipitar Jesus do monte. Aquela sinagoga ficava num lugar alto. E a Bíblia diz que Jesus fugiu, saiu do meio deles, se retirou do meio deles. Paulo também, certa vez, quase foi apedrejado, porque intentaram contra Paulo pela palavra pregada por Paulo, e Paulo também fugiu do meio deles. Saul também Davi também fugiu de Saul, porque ele entendia que Saul era uma autoridade. E ele não poderia levantar as suas mãos contra Saul. E nessa fuga muitas coisas aconteceram, muitos milagres aconteceram, porque enquanto você está fugindo aí daquilo que está te atormentando, enquanto você está enfrentando através da oração, do jejum, da leitura da palavra, dos cultos ao Senhor, enquanto você está fugindo de Saul, Deus está providenciando vários milagres para você nessa caminhada. Até a tua vitória, pode ter a certeza que Deus tem muitos livramentos para você. Eu quero ler um pouquinho com você, 1 Samuel capítulo 21, versículo 10, diz assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. Que agora a vida de Davi era fugir de Saul, e a vida de Saul era tentar matar Davi. O que você é nessa noite? Ou nesse dia, ou nessa tarde?
Davi ou Saul? Será que você é alguém que foge de situações que querem te atacar? Ou será que você é alguém que corre atrás de alguém, persegue alguém para matar? Então a vida de Davi era fugir de Saul e a vida de Saul era matar Davi. Então a Bíblia diz que Davi naquele dia fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Lembra que eu falei isso na última mensagem? Né? Davi então foge para o rei Aquis, que era rei de Gate. E a Bíblia diz no versículo 11: Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Olha como é que os cânticos, né? Olha como é que a tua vitória ela chega longe. E a Bíblia diz assim, ainda no versículo 11: Não é a este que cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha, já tinha chegado lá em Gate, que Davi se tornou agora alguém que fazia parte de uma canção. Davi virou tema de louvor, tema de canção, tema de exaltação a Deus, tema de vitória. Lá já ouviram falar que Saul feriu milhares, mas Davi, porém, 10 milhares. Então, os servos de Aquis falaram: não é esse que estavam falando, que cantavam acerca dele? O versículo 12 diz assim: Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Ele ouviu tudo aquilo e pensou: bom, eles sabem o que eu fiz, eles sabem o poder de Deus que habita em mim. Existem lugares que você habita que você precisa entender isso. O mundo espiritual sabe quem você é. O mundo espiritual vai trabalhar o tempo todo para te destruir, mas você precisa saber quem habita em você, e Davi sabia disso. Mas ele sentiu medo, porque homens e mulheres de Deus também sentem medo. Naquele momento, Davi sentiu medo de Aquis, porque ele falou: ele sabe que eu sou homem de guerra, ele sabe que eu não fujo de gigante, ele sabe que eu já derrotei exércitos de filisteus grandiosos. Então, o versículo 13, a Bíblia mostra uma estratégia de Davi. Diz assim: pelo que se contrafez diante deles. Se contrafazer, irmãos, é fazer de conta, para você entender melhor. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava. Esgravatar é raspar com as unhas, né? Arranhar. Então esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Gente, que estratégia que Davi usou, hein? Por que dessa estratégia? Davi simplesmente fez de conta que ele era doido, começou a subir nos postigos das portas, arranhando as portas, deixando correr saliva pela barba. E o versículo 14 diz então que o rei Aquis, ele disse aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Versículo 15: faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? O rei Aquis, irmão, já estava por aqui de pessoas loucas, de pessoas difíceis, de pessoas lunáticas. E ele falou: vocês trouxeram mais um doido. Ele não sabia que estava diante de um servo de Deus. Às vezes nos colocam diante de pessoas, né? E a gente começa a lhe falar da palavra, orar, e a pessoa pode falar isso: é mais um doido aqui diante de mim? Não, é mais um servo do Senhor. É aquele que faz toda a diferença. E o rei Aquis fala: faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E ali, irmãos, Davi se retirou e foi se refugiar na caverna de Adulão. Por que Davi fingiu loucura, pastora? Ele era um mentiroso? Ele era alguém que era fingido? Olha, naquele momento, irmãos, Davi usou uma estratégia de guerra. Durante a guerra, algumas estratégias precisam ser utilizadas. E Davi utilizou uma muito interessante. Por quê? Porque ali em Gate havia uma crença que não era permitido matar lunáticos. Os lunáticos, eles eram expulsos. Então, Davi, ele pensou que estaria se refugiando ali em Gate, junto com o rei Aquis. Mas quando eles começaram a sentir medo de Davi por tudo que ele já havia feito, Davi precisou usar uma estratégia de guerra, né? E qual era a estratégia naquele momento? Vou me fingir de lunático porque eles não vão matar lunáticos, entende? Foi como Raabe,
Na estratégia de Raabe, ela não podia delatar ali os espias, aqueles homens que foram espiar a terra. Então Deus coloca nela uma estratégia militar, estratégia para que ela pudesse para que ela pudesse ter ali consigo os espias, abrigar os espias. São estratégias durante a guerra que Deus nos dá. São situações que nós não sabemos o que fazer, como falar, o que agir, o que dizer. E sabe, na hora, quando o Espírito Santo sopra no teu ouvido, fala isso. Age assim. Tenho certeza, irmãos, que naquele momento o Espírito Santo soprou para Davi. Fins de loucura porque aqueles não matam os loucos. Vocês entendem isso? Foi naquele momento uma estratégia militar, uma estratégia de guerra. É interessante porque também lá no livro de Salmos, no capítulo 38, a Bíblia diz assim, também é um salmo de Davi, momento que Davi estava aflito e quebrantado. E essa palavra é para você que se encontra aflito, quebrantado. A Bíblia diz no versículo 8, estou aflito e muito quebrantado, dos gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Davi estava desassossegado no seu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Coloque diante do Senhor os teus desejos. E a minha ansiedade não te é oculta, irmãos. Não adianta ocultar nada de Deus. Não adianta esconder nada do Senhor, porque Ele sabe de tudo. Você está ansioso? Apresente a Ele a tua ansiedade. Você está deprimido? Apresente a Ele a tua depressão. Você está preocupado? Apresente a Ele a tua preocupação. Você tem sonhos? Apresente ao Senhor os teus sonhos. Não pare de sonhar. Você não é velho demais para sonhar. Você não é novo demais para sonhar. Enquanto há vida, há esperança. A Bíblia diz que até os idosos, eles ainda frutificarão. Aqueles que chegam na terceira idade. Tem muitas pessoas que gostam de pegar as pessoas que chegam na terceira idade só para elas passearem, Leva o idoso para passear, coloca ele para fazer excursão. Não, mas o idoso ele precisa frutificar. Na velhice ainda darão frutos, diz a Bíblia. Claro que é muito bom passear, todas as pessoas gostam de passear, mas o idoso ele gosta também de frutificar. Então aqui Davi ele continua tendo sonhos, Davi continua tendo ansiedades, preocupações, mas a Bíblia diz que estava tudo diante do Senhor. Sejam conhecidas, porém, as tuas orações, as tuas petições diante do Senhor. E o versículo 10 diz assim, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Davi já tinha idade, irmãos. O olhar dele já estava ficando embaçado, provavelmente uma catarata já tomava conta ali dos olhos de Davi. O coração dele agora já era um coração mais acelerado, os batimentos cardíacos já não eram tão normais por causa da idade. Versículo 11 diz, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Quer conhecer um amigo? Até mesmo alguém dentro da sua família? Viva dias de luta. Aqueles que te amam de verdade estarão contigo. Lembra dos amigos de Jó? Enquanto eles se mantiveram calados, eles foram os melhores amigos do mundo. Mas quando eles começaram a falar, só falaram contra Deus, só falaram contra Jó, só blasfemaram, acusaram Jó, eles não sabiam de nada. E por fim, irmãos, foi Jó que intercedeu por eles, para que eles tivessem a vida deles restauradas e para que Deus não consumisse os seus amigos. Então você quer conhecer um parente, você quer conhecer um amigo? Esteja em dias de luta. Se você der uma festa na sua casa vai lotar de pessoas que são amigas, mas de pessoas que são suas colegas. Mas passa por luta e você vai ver quem é que vai dizer pra você, eu vou contigo ao hospital, eu vou contigo fazer esse exame. Eu não tenho muito, mas eu tenho aqui R$10 para te ajudar. Eu estou contigo em oração, eu estou contigo nessa batalha, eu estou contigo em jejum, eu estou contigo para fazer uma comidinha para você. Esses são teus amigos. Essas são as pessoas que Deus vai levantar para colocar ao teu lado. Mas você também vai conhecer quem não é teu amigo. Deus vai abrir os teus olhos, vai te mostrar aquele que se dizia seu amigo. Cadê ele na hora da luta? Cadê os amigos de Davi na hora da dor? Cadê aqueles que dizem que me amavam? Até Jesus passou por isso, irmãos. Na hora da cruz, cadê os seus amigos? Pedro o negou 3 vezes. Mas se você olhar alguns capítulos anteriores, Pedro fala para Jesus, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Mas quando falaram para Pedro, Jesus era preso, falaram para Pedro, peraí, você estava com ele? Eu não conheço esse homem.
Segunda vez, não conheço esse homem. Terceira vez ele excomungou, diz a Bíblia. Eu não conheço este homem, excomungando. Olha bem, por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Tem muita gente que é amigo, que é irmão, mas não é convertido ao Senhor. Não vive a palavra. Mas vamos finalizar aqui o Salmo 38, que diz assim, versículo 12. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas. Quem quer te fazer mal, meu querido, vai sempre te dizer coisas perniciosas. O que são coisas perniciosas? Lembra da serpente? São coisas venenosas, é aquilo que sai da boca da serpente, da picada da serpente, aquele sapo que tem aquele veneno. Coisas perniciosas são coisas venenosas, que vão te atingir. É o que o escorpião tem, é que alguns tipos de cobra tem, ou a maioria, alguns tipos de sapo tem. É aquele veneno que vai te atingir a tua alma. Então, Davi diz que até os amigos, os parentes, começaram a armar ciladas para ele e diziam dele coisas venenosas. Pensa nisso. Mas para finalizar, eu fecho com o versículo 13, que na verdade é um complemento de 1 Samuel 21. Olha o que Davi diz. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Sabe, queridos, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala isso, há tempo de falar, mas há tempo de se calar. Há tempo de ouvir, mas há tempo de se fazer de surdo. Há tempo de não replicar mais. Existe um tempo que nós precisamos apenas aguardar o tempo de Deus. Eu gostaria muito que você começasse a sua semana refletindo sobre isso. Continue segurando a harpa. Continue tendo amigos fiéis. Preserve os amigos, os parentes que Deus colocou ao teu lado, que são verdadeiros. Que você possa permanecer não ouvindo aquilo que é pernicioso para a tua vida. Que você possa usar de estratégias como Davi fez por causa do rei Aquis, estratégias para fugir de uma situação onde queiram te matar, tirar a tua vida, tirar a tua vida espiritual. Foge mesmo, irmão. Foge mesmo, meu amigo. Foge mesmo, minha amiga. Não é pecado fugir de situações que querem nos fazer mal. Davi fez isso. Se fingia de surdo. Olha, estão falando coisas venenosas contra mim, mas eu prefiro nem ouvir. Sabe aquele WhatsApp que você nem abre? Porque você sabe que vai te ferir? Sabe aquela mensagem do Facebook que você prefere nem ler? Passa assim correndo para você não entrar nessa? É isso aí. Porque hoje muitas são as armas, né? Não é só o falar diretamente. As redes sociais estão aí muitas vezes para envenenar, para causar um mal. A televisão está aí para muitas vezes te trazer o mal. Que você saiba usar tudo para a honra e glória do Senhor. Que você seja um amigo de verdade, que você jamais largue a harpa e que você permaneça com Jonatas na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você e profetizar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Eu quero profetizar o milagre do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero dizer que você vai ter uma semana de bênçãos, de milagres, de portas abertas, de cura, de restauração. E o Senhor vai te surpreender em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.